pessoal, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo eu quero dar algumas dicas, principalmente para quem está dando os primeiros passos quando o assunto é produção de conteúdo, quando o assunto é ter o seu próprio site ou começar a desenvolver o seu site, seja você como profissional, seja a sua empresa, utilizando a internet como uma ferramenta para gerar negócios. E nos vários vídeos que eu tenho gravado, eu sempre falo o seguinte, eu tenho repetido muito uma mensagem que é: para de ter medo, né? Começa a fazer, vai lá, inicia o seu projeto, produz o seu conteúdo, grava o seu vídeo, publica o seu artigo, enfim. Só que o que acontece é o seguinte, tem muita gente que até começa, né? Tem uma boa vontade e tem que começar mesmo. O meu incentivo é o que eu falo, começa a fazer, vai lá e faz. Só que eu quero falar agora sobre como fazer. Não simplesmente fazer, mas como fazer. Então, no primeiro momento eu te incentivei, cara, vai lá, grava teu vídeo, produz o teu conteúdo, monta o teu blog, monta o teu site. Algumas empresas que têm um pouco de receio de ir para o digital, vai lá, começa a fazer. E agora eu quero falar um pouco sobre o como fazer. Mas antes da gente contar algo engraçado que aconteceu comigo recentemente. Eu estava em um evento e eu conheci algumas pessoas que a gente só conhece pela internet, né? Só de avatar. Eu conheci essa pessoa, conheci ela pessoalmente. E aí, em alguns minutos, nós estávamos conversando, ela falou o seguinte: então, Natanael, esse negócio de SEO nunca deu certo comigo, né? Eu desisti do SEO. Meu negócio é comprar tráfego e, enfim, eu desisti. E eu fiz algumas perguntas, né? Mas vamos lá. Você, no seu site, você fez a otimização do site, a parte estrutural, questão homepage, você avaliava esses indicadores? Não, eu nunca prestei muita atenção nesse detalhe. Você já usou alguma ferramenta para avaliar o tempo de carregamento do seu site? A questão das URLs, eram URLs amigáveis? Não, tinha alguns números na minha URL, tinha data, não era tão amigável. Tá legal. Mas vamos lá. O conteúdo. Você produzia conteúdo no seu site ou era uma página estática? Então, Natanael, na verdade, era só a home e tinha mais 3 páginas e eu nunca produzi um conteúdo para o blog. Então, na verdade, você não desistiu do SEO. Você ainda não começou a, de fato, pensar nisso. E é engraçado porque muitas pessoas falam isso para mim o tempo todo, né, Natanael? Cara, eu desisti do SEO. SEO, cara, o Google muda o tempo todo, tem que ficar nas mãos do Google, eu prefiro comprar meu tráfego e ir lá. É engraçado porque as pessoas não se atentam que sempre que existe qualquer que seja a atualização, quando o Google faz uma atualização, é para te ajudar. Por quê? Porque você é um usuário também. Então, se você parar de pensar nas técnicas de SEO como algo técnico, como algo de programação, como algo só de servidor, você vai conseguir abrir sua mente para isso. Eu bato muito nessa tecla. Inclusive, é o que eu falo muito no meu e-book, SEO na prática. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não fez o download, te convido a fazer o download, seonapratica.com.br, onde eu falo muito sobre isso. Olha, SEO é estratégia, SEO é marketing, SEO é pensar no usuário, SEO é ser relevante. Então esquece o SEO como algo técnico, como algo para programador e foca no SEO como algo que é ser útil para os seus usuários, tá bom? Então, contando essa história que eu fiz algumas perguntas, muitas pessoas estão dessa forma. Eu não acredito no SEO, o SEO muda o tempo todo, o SEO isso, o SEO aquilo. Para e vamos prestar atenção em alguns pilares do SEO. Eu tenho uma palestra onde eu falo sobre os 4 passos para otimizar o seu site, aumentar suas vendas, mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar agora sobre 2 pilares, 2 pontos ali que sustentam uma estratégia de SEO. E você precisa trabalhar nesses 2 pilares, que isso vai te ajudar a ter resultado. Aqui eu tenho um R, que é a questão da relevância, né? E essa relevância, o que é ser relevante, né? A gente fala muito sobre conteúdo relevante, o conteúdo tem que ser relevante para o usuário, você tem que ser relevante, etc. Mas, de fato, o que é ser relevante? Ser relevante é quando você é útil. Quando aquilo que você produz, quando aquilo que você fala, quando aquilo que você compartilha é útil para outras pessoas. Então, a questão da relevância envolve tudo que está diretamente e indiretamente relacionado à questão do conteúdo. Então pense o seguinte, se você cria um site para falar sobre marketing digital, tá bom? Vamos pegar aqui o marketing digital. Mas você escolhe um nicho, você vai falar sobre especificamente mídias sociais. Mas você vai falar sobre técnicas para o Facebook. Então o seu blog vai dar sacadas, vai dar técnicas ali para o Facebook. Beleza? Então ok. Então imagine que você vai começar a produzir muito conteúdo sobre Facebook. Bons horários para postar no Facebook, os formatos de postagem no Facebook, como usar hashtags no Facebook, como
enfim, como conquistar mais fãs no Facebook, como gerar engajamento no Facebook, como fazer uma configuração correta numa página no Facebook. Imagine que você vai falar muito sobre esse assunto. O que acontece? O seu R de relevância, ele aumenta. Porque tanto o usuário, eu vou falar sempre o primeiro usuário, depois o mecanismo de busca, tá bom? Porque é assim que tem que ser. Você tem que focar no usuário, em segundo lugar, o mecanismo de busca. Mas você não pode esquecer do mecanismo de busca também. Então, à medida que você produz mais conteúdo, você vai falar sobre aquele assunto, Facebook, dá dicas, etc., artigos, vídeos, a sua relevância vai aumentando. Quanto mais você escreve, quanto mais conteúdo você produz sobre aquele assunto, a sua relevância vai aumentando. Mas deixa eu te dar uma dica agora sobre isso. Algo que eu cometi esse erro por muito tempo e eu parei. Quando eu comecei o meu blog, eu falava sobre marketing digital como um todo. Falava sobre vários assuntos. Só que eu falava sobre o que eu achava que era interessante para as pessoas. Então eu falava sobre dados de pesquisa, eu falava sobre números. A internet cresceu X%, os brasileiros saíram para a internet, o marketing digital vai crescer tantos por cento. As pesquisas mostram que o investimento em publicidade vai aumentar X%. Eu falava só esses dados. E assim, isso é relevante? É relevante. Mas será que é exatamente isso que as pessoas estão procurando? Será que é nisso que eu posso ajudar? E eu quero te dar uma dica. Sempre, muitas pessoas vão produzir conteúdo, muitas pessoas vão falar sobre um assunto que elas já têm um conhecimento. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas pega a tua experiência com aquele conteúdo e dá dicas com relação àquilo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora porque eu conheci uma pessoa que falou para mim, Nathanael, eu desisti do SEO. Eu tive a ideia, bom, assim como ela desistiu, assim como muitas pessoas falam que desistiram do SEO, outras pessoas podem estar falando isso. Então eu vou gravar um vídeo dando dicas, falando sobre 2 pontos que você pode prestar atenção e se você vai identificar se realmente está fazendo o SEO da maneira correta. Isso na parte conceitual, sem entrar ali no passo a passo, nas técnicas especificamente. Mas a ideia é que você responda perguntas, que você seja útil naquilo que as pessoas estão pesquisando, naquilo que as pessoas estão procurando. Então eu escrevi um conteúdo falando que a internet ia crescer, 30% no investimento publicitário. Essa informação útil? É uma informação útil. Mas será que isso vai gerar uma transformação? Será que isso vai gerar algo que mude naquela vida daquela pessoa? Não tanto. Agora, se eu vou lá e ensino como produzir um conteúdo, qual a estrutura de conteúdo que vai te ajudar a receber mais pedidos de contatos. Como estruturar um conteúdo, como escrever um conteúdo que seja amigável para os mecanismos de buscas. Eu vou te dar uma dica. No teu título, a palavra-chave vai ficar no começo. Use até 65 caracteres. A pessoa vai receber aquela dica e então ela vai aplicar no site dela. Então eu criei um conteúdo que eu dou uma ajuda, dou uma dica específica que gera uma transformação. E sempre que eu falo transformação, eu falo algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então só produza um conteúdo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Que aquilo que você está ensinando, que aquilo que você está apresentando possa gerar alguma diferença, possa gerar alguma transformação na vida das pessoas. E isso é ser relevante. O R aqui é de relevante. Então, se a sua empresa trabalha com consultoria empresarial, enfim, mas você trabalha no seu foco com capacitação de pessoas, vamos lá, eu trabalho com capacitação de pessoas, enfim, treinamento de RH, o que seja o assunto. Mas você pega aquele seu assunto que você é especialista e você produz muito conteúdo sobre aquilo. Você é uma empresa de RH, o que você vai produzir conteúdo? Falar sobre recursos humanos, sobre contrato, como fazer uma contratação, se você é um público mais para as pessoas que estão procurando emprego, como preparar um currículo, como se preparar para uma entrevista, cursos que são importantes para o seu currículo, enfim, você vai produzir conteúdo específico sobre aquele assunto. E aí você vai aumentando o seu R de relevância. Aqui embaixo nós temos os artigos. Então, quanto mais conteúdo você produz, mais relevante você se torna. O problema... E agora a solução é que muitas pessoas produzem conteúdo por produzir. Eu vou falar sobre esse assunto porque saiu no jornal. Eu vou falar esse assunto porque eu vi um site lá de fora falando sobre esse assunto. E a minha dica é, não faz isso. Não faz isso porque todo mundo faz isso muitas vezes. Pega a tua experiência, junta com uma história sua e mostra. Olha, bati aqui no microfone. Olha, como que isso pode te ajudar? Então, por exemplo, quando eu falo sobre SEO, eu falo, pessoal, é o seguinte... Eu comecei a trabalhar com SEO porque eu era vendedor. E como vendedor, eu queria aumentar minhas vendas. Então, eu estava procurando algo que me ajudasse. E aí, eu conheci o SEO. Então, eu fiz isso, isso e isso. E deu certo para mim.
Então, quando você conta a sua história, quando você apresenta o que deu certo com você, você conta a sua experiência, o seu conteúdo fica muito mais interessante, fica muito mais relevante. Então, ao invés de simplesmente você usar o seu blog como um portal de notícias que conta somente as últimas novidades, pega a tua história, pega a expertise do teu negócio e conta histórias ensinando as pessoas. Fala o seguinte, olha, se o seu site está com problema, eu vou dar o meu exemplo, tá? Bom, se você não está conseguindo aumentar suas visitas, para agora e analisa quais foram os últimos conteúdos que você escreveu. Qual era o assunto? Será que as pessoas querem saber sobre esse tema? Então você precisa parar de simplesmente escrever para ser relevante para as pessoas, para produzir um conteúdo que seja verdadeiramente útil e gere uma transformação. Então todas as vezes que você sentar na cadeira, for escrever um conteúdo ou for pautar alguém, algum redator para escrever o conteúdo, para e pensa. Quando o meu usuário, quando o meu leitor, quando o meu público ler esse conteúdo, qual a transformação vai ser gerada na vida dele? O que eu vou ensinar de tão útil que ele vai olhar assim, poxa, muito obrigado. Esse sentimento de gratidão tem que gerar. Esse é o primeiro ponto da relevância que é muitíssimo importante. Então para agora e pensa agora, o teu site é relevante para as pessoas? Vou dar aqui alguns instantes para você pensar, tá? Se o seu site não está sendo útil para as pessoas, ele não vai ter um bom posicionamento, ele não vai gerar uma boa experiência, ele não vai gerar negócio para o teu negócio. Não vai gerar um negócio para a sua empresa. Então, o seu site precisa ser relevante. Relevante no sentido de ser útil. As informações que você publica no seu site, no seu blog, precisam ser úteis, tá? Estou batendo muito nessa tecla porque isso aqui tem que ficar bem reforçado. Então, respondido isso, vamos agora para o segundo ponto, que é a questão da autoridade, tá? Aqui você já é relevante, você já está se preocupando com o seu público, mas agora tem um outro pilar importante que é a questão da autoridade. E a autoridade significa o seguinte, a comunidade que você faz parte, aquele nicho que você faz parte, precisa te reconhecer o seu site como uma fonte confiável de conteúdo. Isso acontece através das indicações. E as indicações acontecem através dos links. São os links que você começa a receber de outros sites relacionados ao seu nicho, que vão fazer referência ao teu website. Então, o que acontece? Quando você é relevante, as chances que você aumente sua autoridade são bem maiores, porque você está sendo relevante, as pessoas já percebem isso. O problema é que tem muita gente que foca só aqui. Produz conteúdo, e esquece de ter um relacionamento com aquele nicho. Esquece de criar uma autoridade dentro daquele nicho no qual você faz parte. Então você precisa trabalhar. Isso você faz com assessoria de imprensa, por exemplo. Existem profissionais que trabalham com isso. Eu estou falando aqui de link building, tá? Mas hoje a gente já fala sobre a questão de construção de links. Para quem não sabe o que é link building, é construir links, é conseguir links para o seu site. Mas eu já falo de uma maneira mais diferente, a questão da sua marca mesmo. De você ter um site tão bom, um conteúdo tão bacana, que as pessoas vão fazer referência. Só que o que acontece? Não fique esperando as pessoas te encontrar através do Google. Não fique esperando. Pega essa relevância, esse conteúdo que você está trabalhando e vai a campo. Se apresenta para as pessoas. Manda e-mail para outros sites. Entre em contato com outros sites. Liga para outros sites. Faz um trabalho de assessoria de imprensa. Entre em contato com outros sites e se apresenta. Olha, eu sou fulano de tal, o meu site fala sobre esse assunto, dá uma olhada aqui nos meus artigos e tudo mais. Bom, eu acho que o nosso público é semelhante, talvez eu possa agregar com o seu site, com um artigo, eu posso te enviar um... Enfim, você vai criar um relacionamento. Só que eu vou falar isso em outro vídeo, tá? Não vou falar nesse vídeo agora para não ficar muito extenso também. Mas a melhor forma de você construir um relacionamento com alguém é quando você começa esse relacionamento não se preocupando em o que aquela pessoa vai gerar para você, os benefícios que ela vai trazer, mas como você pode ajudar aquela pessoa. Grava isso, tá? Quando você for começar um contato, um relacionamento com um parceiro, com um profissional, enfim, se preocupe em como você vai ser útil para aquela pessoa. E aí depois, naturalmente, você vai ter um retorno com isso também, mas só quem ajudar as pessoas. Então, para finalizar, para fechar, o que eu quero dizer aqui? Primeiro, você tem que fazer. Não é mais questão se você vai ou não vai produzir conteúdo, se você vai ou não vai gravar vídeo. Esquece, você tem que fazer isso. Seja com seu iPhone, seja com... Enfim, você tem que gravar, você tem que produzir conteúdo. Se a sua empresa quer gerar relacionamento hoje com a sua audiência, você tem que produzir conteúdo.
Não tem outra alternativa, não tem outra alternativa. A não ser que você queira ficar pagando propaganda mais cara, enfim, tudo bem. Mas se você quer fazer algo mais eficiente, que vai gerar uma proximidade com o teu público, gerar um relacionamento e vai te ajudar, você vai produzir conteúdo. Mas você vai produzir um conteúdo que vai ser relevante, vai ser útil. Como? Preocupando-se em ajudar as pessoas. E essa autoridade vai ser construída a partir do momento que você sai ali do seu mundinho, da sua casinha e parte então para campo para conversar com as pessoas da sua área, fazer networking de verdade, ajudar as pessoas a ser útil, e aí você vai ter um resultado muito mais eficiente. Então para agora e pensa, você que está falando assim, o SEO muda o tempo todo, o algoritmo mudou, vai acontecer isso o tempo todo, mas esses pilares aqui, essa essência, nunca vai mudar. Seja relevante para o seu público e tenha um bom relacionamento com as pessoas do seu nicho. Pronto. É isso. Você vai conseguir ter um resultado. Então, antes de desistir do SEO, pare e pensa. Será que eu estou sendo relevante? Será que o meu conteúdo está sendo útil? Será que eu estou tendo um bom relacionamento com a minha comunidade? Será que eu vou lá, converso com as pessoas? Será que eu ajudo a minha comunidade? Será que eu participo de fóruns? Enfim, para e reflete sobre isso, tá bom? Então, essa era a minha dica nesse vídeo. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Se você quer continuar recebendo os meus vídeos, as minhas dicas, o meu conteúdo, você pode se inscrever no meu canal. Se você quiser deixar o seu comentário, enfim, compartilhar com seus amigos, vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficar muito contente com isso. Eu espero de verdade que esse conteúdo possa ser relevante para você, possa lhe ajudar e que, enfim, eu possa ter contribuído de alguma forma. Então, não tenha medo. Produza o conteúdo, mas saiba que você vai produzir um conteúdo que seja relevante e você precisa ter um site que tenha autoridade trabalhando com a sua comunidade. Tá bom? Então esse era o meu recado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.